Alô, nação azulina. O clima é de atenção total porque as últimas horas foram bem agitadas para o clube do Remo e trouxeram assuntos que mexem diretamente com o presente e o futuro da equipe. O torcedor acordou tentando entender o que aconteceu dentro de campo na Copinha e, ao mesmo tempo, buscando respostas sobre o mercado da bola, que segue movimentado e cheio de obstáculos. É aquele tipo de cenário que exige cabeça fria, mas também uma análise sincera do momento que o Leão Azul atravessa. Começando pelo que mais doeu, a derrota na segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior deixou marcas claras. O Remo entrou em campo sabendo que aquele jogo tinha peso de decisão, era confronto direto pensando na classificação, mas a atuação ficou muito abaixo do esperado. A equipe não conseguiu se encontrar coletivamente, teve dificuldades na marcação, falhou na construção das jogadas e deu espaço para um adversário organizado, intenso e que soube aproveitar cada erro. O resultado acabou sendo um reflexo fiel do que foi visto durante os 90 minutos. O time adversário mostrou personalidade desde o início, controlou boa parte das ações e impôs um ritmo que o Remo não conseguiu acompanhar. Não foi apenas uma questão técnica, mas também de estrutura e preparação. Ficou evidente a diferença no trabalho de base, no nível de investimento e na forma como os jogadores se comportaram em campo. Mesmo quando o Remo conseguiu chegar ao gol, em cobrança de pênalti, a sensação era de que aquilo não mudaria o rumo da partida, porque o time seguia sem encaixe, sem criatividade e sem força coletiva para reagir. Essa derrota complicou demais a situação no grupo. O Remo agora passa a depender de uma combinação difícil de resultados para seguir sonhando com a vaga na próxima fase. O cenário exige não apenas uma vitória no último jogo, mas também um tropeço de concorrentes diretos. A matemática até permite, mas o desempenho apresentado acende um alerta forte sobre o estágio atual da base azulina quando enfrenta projetos mais estruturados. É uma realidade dura, mas que precisa ser encarada de frente se o clube quiser evoluir a médio e longo prazo. Enquanto a base sofre em campo, fora dele o noticiário também não dá trégua. A novela envolvendo a possível chegada de um atacante que pertence ao Goiás ganhou novos capítulos, e neste momento, o sentimento é de desgaste. As conversas não avançaram como se esperava, os valores pedidos ficaram muito distantes do que o Remo considera viável e o clima foi se tornando cada vez mais pesado. A diretoria azulina chegou a fazer propostas, tentou construir um acordo com compromisso de compra futura, mas encontrou resistência do outro lado. O entendimento interno é de que a negociação chegou a um nível complicado, com pouca margem para avanço. O clube não quer entrar em um leilão financeiro nem assumir compromissos que coloquem em risco o planejamento da temporada. Do outro lado, o jogador demonstra insatisfação com sua situação atual, o que só aumenta a pressão e o ruído em torno do tema. Mesmo assim, dentro do Remo existe a avaliação de que insistir além do limite pode gerar mais prejuízo do que benefício. O que pesa também é o desgaste interno que esse assunto acabou provocando. Quando uma negociação se arrasta demais, surgem ruídos, divergências de opinião e desconfortos que não ajudam o ambiente. O Remo entende que precisa proteger a instituição, manter a coerência do projeto e seguir atento ao mercado em busca de alternativas que se encaixem melhor na realidade financeira e esportiva do clube. A possibilidade de um desfecho positivo não é totalmente descartada, mas hoje é vista como difícil. Em meio a esse contexto, o executivo de futebol Marcos Braz falou de forma clara sobre seu vínculo com o clube e sobre o planejamento para a temporada. Ele reforçou o desejo de continuidade no projeto, destacou que sempre teve como prioridade permanecer no Remo e dar sequência ao trabalho iniciado. Houve ajustes contratuais, discussões estruturais e um entendimento que, segundo ele, deixou tudo resolvido de maneira tranquila, sem que a parte financeira fosse um entrave. Ao falar sobre o mercado, Marcos Braz explicou que o Remo definiu um perfil específico de contratação, pensando não apenas em nomes, mas em características que possam sustentar uma temporada longa e exigente. Idade, estatura, forma de jogar e capacidade de adaptação foram pontos considerados. Em alguns casos, o clube optou por assumir riscos calculados para elevar o nível do elenco, sempre buscando equilíbrio entre competitividade e responsabilidade financeira. Um ponto enfatizado foi a estratégia de evitar gastos elevados com aquisições definitivas. A ideia é explorar oportunidades de mercado, seja com jogadores livres, seja por meio de empréstimos,
concentrando os compromissos financeiros dentro do próprio ano da temporada. Segundo ele, essa postura dá mais trabalho, exige mais negociação e paciência, mas oferece mais segurança para a instituição, especialmente em um cenário de Série A, onde o nível de exigência e concorrência é muito maior. Marcos Braz também reconheceu que existe ansiedade, cobrança e até certa agonia por parte da torcida e de setores internos do clube. Isso faz parte do futebol, principalmente quando se fala em um campeonato de alto nível e em um clube de massa como o Remo. Ele deixou claro que entende essa pressão, mas que as decisões serão tomadas com base na consciência do que é melhor para a instituição, sem atitudes precipitadas que possam comprometer o futuro imediato. O Remo segue atento ao mercado, buscando reforços que possam dar mais corpo e opções ao elenco. A montagem do grupo continua, o trabalho não parou e o clube sabe que ainda há lacunas a serem preenchidas. A temporada está prestes a começar, o primeiro compromisso já se aproxima, e a expectativa é de que novos movimentos aconteçam nos próximos dias, tanto em chegadas quanto em ajustes internos, enquanto o Leão Azul tenta alinhar desempenho em campo, planejamento fora dele e confiança do seu torcedor. Dando sequência a esse panorama, é impossível não falar do ambiente interno que se forma quando a cobrança começa a aumentar. O cargo de executivo de futebol, naturalmente, está exposto a pressões constantes, principalmente em um clube do tamanho do Remo e em uma temporada que desperta tantas expectativas. Existe uma vigilância maior sobre cada decisão, cada nome analisado e cada negociação que demora a avançar. Isso gera ruído, comentários e até divergências internas, algo que faz parte do processo, mas que precisa ser bem administrado para não virar instabilidade. O próprio discurso do executivo deixa claro que a participação de mais pessoas nas decisões do departamento de futebol, o que reforça a ideia de um trabalho mais coletivo. A presença de outros dirigentes colaborando nas análises e nas tratativas de mercado mostra que o Remo tenta dividir responsabilidades e buscar soluções conjuntas. Isso pode ser positivo, desde que exista alinhamento de ideias e clareza sobre os objetivos, evitando conflitos que acabem atrasando ainda mais a montagem do elenco. Para o torcedor, a sensação é de que o tempo passa rápido demais. A estreia da temporada se aproxima, os treinamentos seguem acontecendo e a expectativa por anúncios cresce a cada dia. Muitos enxergam o planejamento como atrasado, outros entendem que a cautela é necessária diante do nível da competição que o Remo vai enfrentar. Essa divergência de percepção também alimenta o debate e aumenta a pressão sobre quem está à frente do futebol. Enquanto isso, o elenco trabalha longe dos holofotes, focado na preparação física e tática. O grupo passou por viagens, retomou atividades em centro de treinamento e tenta assimilar o que a comissão técnica propõe para o início do ano. É um período de ajustes, testes e observações, em que cada treino conta muito para definir quem larga na frente e quais carências ainda ficam evidentes. Mesmo sem jogos oficiais, o bastidor segue intenso. Outro ponto que chama atenção é a forma como o Remo pretende competir em uma temporada longa e desgastante. A Série A exige um elenco numeroso, equilibrado e com alternativas reais no banco. Não basta ter um time titular competitivo, é preciso profundidade para suportar suspensões, lesões e a sequência pesada de jogos. Essa preocupação aparece no discurso da diretoria, que tenta equilibrar ambição esportiva com responsabilidade administrativa. O mercado, por sua vez, não é simples. Jogadores com o perfil desejado são disputados por vários clubes, os valores aumentam rapidamente e as negociações se tornam mais complexas. Muitas vezes, o torcedor enxerga apenas o resultado final, sem perceber o número de conversas que não avançam ou de oportunidades que são descartadas por não se encaixarem no planejamento. É um jogo de paciência, leitura e timing, onde um passo em falso pode custar caro. A situação envolvendo o atacante ligado ao Goiás ilustra bem esse cenário. A negociação expôs limites, mostrou até onde o Remo está disposto a ir e deixou claro que nem sempre o desejo do jogador é suficiente para destravar um acordo. O clube precisou avaliar o custo-benefício, o impacto financeiro e até o reflexo interno que essa insistência poderia gerar. Em determinados momentos, recuar também é uma forma de proteger o projeto. Paralelamente, a torcida acompanha tudo com atenção máxima. As redes sociais fervem, as opiniões se multiplicam e cada informação vira motivo para debate.
Existe ansiedade, mas também esperança de que as peças certas cheguem e elevem o nível do time. O torcedor sabe da dificuldade, mas quer sentir que o clube está se movimentando, que há um plano e que o Remo não entrará em desvantagem na largada da competição. A base, mesmo com a frustração recente, também entra nessa equação. A copinha serve como vitrine e aprendizado, mas também escancara diferenças estruturais que precisam ser discutidas internamente. O desempenho abaixo do esperado acende um alerta sobre investimentos, metodologia e formação de atletas. Pensar no futuro passa, necessariamente, por fortalecer esse setor, para que o Remo não dependa apenas do mercado externo para se manter competitivo. No meio de tudo isso, o discurso institucional tenta transmitir serenidade. A mensagem é de que o trabalho segue, que as dificuldades já eram esperadas e que o clube não vai se desorganizar por conta da pressão. Manter esse equilíbrio é um dos maiores desafios de quem comanda o futebol, especialmente quando os resultados ainda não apareceram e a temporada nem começou oficialmente. O Remo vive, portanto, um momento de transição e expectativa. Entre ajustes contratuais, negociações travadas, análises de mercado e preparação em campo, o clube tenta alinhar todos os setores para iniciar o ano com o máximo de competitividade possível. A estrada é longa, o nível é alto e cada decisão tomada agora pode refletir diretamente lá na frente, dentro das 4 linhas, quando a bola começar a rolar de verdade. Nesse contexto, cada movimento passa a ser observado com lupa. A chegada ou não de um reforço, a definição de quem permanece no elenco e até a forma como o clube se posiciona publicamente acabam influenciando o ambiente. O Remo sabe que precisa transmitir confiança, mas também coerência, mostrando que existe um caminho definido. A construção desse cenário não acontece do dia para a noite e exige alinhamento entre diretoria, comissão técnica e jogadores, principalmente em um ano que promete ser tão exigente. A comissão técnica, por sua vez, trabalha com o material humano que tem em mãos, buscando extrair o máximo enquanto aguarda possíveis reforços. O desafio é montar uma equipe competitiva desde o início, mesmo sabendo que ajustes ao longo da temporada serão inevitáveis. Treinos intensos, testes de formação e conversas individuais fazem parte desse processo silencioso, mas fundamental, para que o time ganhe identidade e esteja preparado para encarar adversários de alto nível logo nas primeiras rodadas. Para o torcedor, resta acompanhar cada passo com expectativa e senso crítico. O momento pede paciência, mas também atenção, porque as decisões tomadas agora vão definir o tom do campeonato. O Remo entra em uma fase em que planejamento, gestão e desempenho precisam caminhar juntos, sem espaço para improviso, enquanto o clube segue se movimentando nos bastidores, ajustando peças e tentando transformar todo esse trabalho fora de campo em resultado quando a bola começar a rolar. Antes de seguir, já te convido a se inscrever aqui no Remo agora e deixar seu like. Assim você não perde nenhuma novidade do Leão e fica sempre por dentro das notícias em primeira mão. Bora continuar! O futebol brasileiro pode estar prestes a viver uma verdadeira bomba nos bastidores. Fontes próximas ao jogador indicam que James Rodrigues, o talentoso meio-campista colombiano que brilhou em clubes europeus como Real Madrid e Bayern de Munique, estaria interessado em retornar à América do Sul, e mais especificamente ao Brasil. A grande surpresa? O destino especulado é o Remo, tradicional clube da região norte, conhecido por sua apaixonada torcida e história centenária. Segundo rumores, James teria manifestado pessoalmente o desejo de experimentar algo diferente em sua carreira, e o Brasil surge como um cenário ideal. A ideia de vestir a camisa azul do Remo não apenas animaria a torcida, mas também daria visibilidade internacional ao clube, que há anos busca reforçar seu elenco com nomes de peso. Ainda que a negociação esteja em fase inicial, pessoas próximas ao atleta garantem que ele está avaliando seriamente a possibilidade, seduzido pela ideia de jogar em um campeonato competitivo, mas com menos pressão do que a enfrentada nas grandes ligas europeias. A especulação tem movimentado torcedores e analistas. O Remo, que historicamente aposta em jovens promissores e atletas regionais, poderia ter em James um verdadeiro divisor de águas, tanto dentro quanto fora de campo. A presença do colombiano não só elevaria o nível técnico da equipe, como também abriria portas para patrocínios e maior exposição mediática, transformando cada partida em um evento de grande repercussão.
Por outro lado, fontes internas alertam que a negociação não será simples. O salário do jogador, suas exigências pessoais e o planejamento do clube são pontos que ainda precisam ser alinhados. Além disso, há o desafio de conciliar a logística de um jogador acostumado à estrutura europeia com a realidade do futebol brasileiro, que, apesar de apaixonante, enfrenta desafios administrativos e financeiros. Enquanto os rumores ganham força, torcedores já se dividem entre entusiasmo e ceticismo. Alguns imaginam o craque colombiano comandando jogadas pelo meio, distribuindo passes e até inspirando os jovens do elenco a alcançar novos patamares. Outros, mais cautelosos, lembram que especulação nem sempre se transforma em realidade, e que muitos fatores podem impedir que o sonho se concretize. Se a negociação avançar, o que hoje é apenas especulação pode se tornar um dos capítulos mais inusitados e comentados da história recente do futebol brasileiro. James Rodrigues no Remo seria, sem dúvida, uma história para marcar gerações, misturando talento, surpresa e a magia que só o futebol é capaz de proporcionar. Trazemos notícias atualizadas do Remo todos os dias. Inscreva-se aqui no Remo agora e deixe seu like para continuar recebendo novidades exclusivas do Leão. Compartilhe também sua opinião nos comentários, isso ajuda muito o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.